Você está enxergando o invisível? Hoje é o sábado da voz, né? Esse sábado aí poderosíssimo de toda essa semana, na verdade, né? De muitas palavras, de muito mover mesmo do Senhor, muitos desafios sendo vencidos, né? Também. E a gente está na semana da testemunha, né? Uma semana importante para aqueles que são discípulos mesmo, né? Os cristãos, eu lembro que quando eu vi isso pela primeira vez eu fiquei em choque, mas a palavra cristão vem mesmo das pessoas que olhavam os discípulos e falavam, nossa, eles são parecidos com Cristo, né? Não sei se você já ouviu isso falar, mas eu ouvi uma vez falar sobre isso. E aí por isso que chamavam cristãos, porque vinha aí de Cristo, de alguém que é parecido, né? Por isso são testemunhas daquilo que viram e reagiram àquilo e passaram a viver como aquele que é uma referência, né? As pessoas hoje estão cheias de referências, fazendo coisas por referências também, ou às vezes até mesmo imitando completamente, né? Pelas referências, a gente está no audiovisual, nos vídeos, nos social media, enfim, a gente sempre vai atrás de uma referência, ou para copiar literalmente, mas nunca copiar, né? Porque cada um tem uma essência. Então, ou literalmente a gente vai ver uma referência e reproduz aquilo. Então, isso é mesmo uma das características de testemunha, né? Então, hoje, ser testemunha da direção invisível, eu tô muito feliz, eu quero começar com uma oração e trazer aquilo que eu meditei no meu espírito. Acho que vai ser algo bem breve, talvez, aí. E depois, aí no final, eu canto uma canção com violão aí, pra gente estar num desfrute de um louvor também. Amém? Amém, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por esse sábado da voz, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos uma direção e essa é a nossa convicção de que nós caminhamos por uma direção, Senhor. Essa direção invisível que torna tudo visível aos nossos olhos para que a gente possa caminhar, enxergar um caminho, enxergar uma ponte, enxergar um chão no mar, Senhor, aonde podemos andar como o Senhor andou, como Pedro deu passos sobre as águas, porque enxergou uma direção invisível, Senhor. Por isso, hoje mesmo, nos dá essa direção. Hoje mesmo possamos responder a essa direção e caminhar sobre essa direção, Senhor. Deus, meus irmãos, essa voz que só tem uma única resposta, que é o sim para essa direção que o Senhor vai nos dar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus por esse sábado, né? A gente todo dia tem uma palavra base, tem um versículo, um tema. Às vezes eu fico pensando, né? Que louco, né? São temas tão diferentes, e enfim. Mas eu quero já começar mesmo a ler com vocês e entender, né? Que o invisível, eu quero ler um pouco do que eu anotei. O invisível é visível para aqueles que são invisíveis, indetectáveis pelo natural. Mas no natural vivem o sobrenatural, e isso para estes é normal. Então, essa é a realidade daqueles que se relacionam com o invisível, se tornam invisíveis, mas são mesmo indetectáveis para esse mundo, indetectáveis pelo natural. Tipo, mano, não tem aquela pessoa que você olha e fala, cara, essa pessoa aqui não é normal. Exatamente, a gente vive o sobrenatural na vida normal cotidiana, né? Essa é a dinâmica daqueles que se relacionam com a direção invisível, se relacionam com o Deus invisível, com o Deus invisível mais real, né? Então, o mundo hoje, ele tá realmente rodeado de julgamento, se é certo ou se é errado, se aquilo é real ou não, ainda mais com essa inteligência artificial aí agora estourando. Nós sabemos que hoje, se você tá olhando algum influencer crescendo, às vezes você não, agora tem um risco de você saber ou não se aquela pessoa é real ou não, né? Eu fiquei sabendo de uma pessoa aí que me falou sobre uma influencer que tá crescendo, fazendo publis, assim, absurdo. E é uma IA, é uma inteligência artificial. Tem fotos, enfim, parecem que são muito reais mesmo as fotos, mas na verdade não é nada real, é só uma inteligência artificial que tá ganhando dinheiro. Então, hoje a gente tá nesse, né, ser real ou não, ser certo ou não, tem muita indefinição de gênero, né, e tem muitas manipulações de informações, né, eu tava vendo um vídeo de uma manipulação que fizeram mesmo na questão da política, meu Deus, aí tá tão sujo, né, tem tanta coisa suja nessa área. Então o mundo ele tá realmente envolto nesse natural caos, é um natural caótico mesmo, né, e é um natural deturpado, quando na verdade aqueles que estão em Cristo estão vivendo uma vida, né, nesse natural, nesse carbono que é o nosso corpo, mas o que é válido mesmo, o que nós validamos é aquilo que é o nosso interior, que é invisível, né? Os cientistas não conseguem detectar aquilo que é o espírito, aquilo que é os nossos pensamentos, o cérebro nunca foi 100% conhecido.
porque mesmo é a marca daquilo que Deus colocou como tesouros a serem encontrados, como aquilo que é invisível, mas real e que está ali em dimensões que a gente não enxerga muitas vezes, porque vive uma vida só natural, em vez de viver a vida natural como uma pessoa que é espírito, sobrenatural, né? O invisível no visível. Então, essa é a realidade, né? O invisível a gente não enxerga muitas coisas que a gente sabe que existe, mas são invisíveis. O vento, por exemplo, é algo invisível, né? Que a gente tem a plena convicção porque nós sentimos, nós ouvimos. Já viu a canção de um vento? Eu que sou aí da questão da música, o vento tem uma afinação própria dele, né? É lá no cenáculo mesmo que os ventos são fortíssimos no cenáculo. Quem está lá e presencia tempestades aí de vento vai concordar comigo que o vento tem uma canção, o vento está cantando, os passarinhos estão cantando, existe uma canção, uma frequência, uma nota musical sendo ressoada pelo vento, né? E talvez ele está contando uma história. Eu fico imaginando, será que ele está contando uma história que só aqueles que falam ventanês podem decifrar? Porque, na verdade, quando tá ventando faz um provavelmente você já ouviu, mas a gente sabe que isso é o vento. Estamos vendo? Não, mas é um vento. E a gente está apenas ventando, né? Vendo, só que não vendo ao mesmo tempo. Então, isso é a marca de um invisível, né? O invisível, todas as moléculas, tem tanta coisa invisível, né? Se a gente for parar pra pensar aí na física, a gente vai encontrar muito disso mesmo. Então, esse é a direção invisível que nós acreditamos e nós validamos, né? Mais o invisível do que o visível, porque é o invisível que proporciona a realidade para nós. E a realidade só é encontrada nesse lugar, no lugar do invisível, amém? Então, os que vivem em Cristo são essa loucura mesmo para as pessoas, né? Como acreditar em algo que você não está vendo? Então, mas muitas pessoas estão acreditando em algo que estão vendo, só que aquele que está vendo não está proporcionando absolutamente nada. Tive a oportunidade de ir numa igreja lá em uma cidade, né? E a gente entrou nessa igreja católica, eu já falei agora a igreja, mas tudo bem, cheio de esoterismo, cheio de estátuas, cheio de coisas visíveis, só que não eram reais. Cheio de coisas palpáveis, só que não era real, palpável no físico, né? De tocar, mas não era real. Não tinha vida naquele ambiente, só tinha cheiro de morte, só tinha morte. E era um silêncio absurdo, quando muitas vezes a gente talvez não escuta a voz em si, mas a gente escuta o Senhor em todo o tempo. É louco de falar isso, mas eu não vou falar isso agora, porque eu quero focar mesmo nessa experiência. Eu tive lá e tava orando, a gente fez uma oração e tal. E eu passei por um lugar que era mais reservado, era uma porta e era um mini templo mais reservado. E tinha uma moça lá, né? Aí eu passei reto, né? Eu entrei, na verdade, e voltei. Quando eu tava saindo, o Espírito Santo falou, volta lá e fala pra ela que todas as dúvidas dela, eu vou entregar uma resposta, tal. Ele foi falando as respostas, as coisas, e o Senhor me deu algumas direções. Eu falei, nossa, que doideira, né? Num lugar de morte, alguém que tem uma vida. No lugar de um visível, mas sem resposta, o invisível que tem a resposta vai manifestar. E aí eu entrei e fui conversar com ela e comecei a falar, olha, eu sei que isso parece uma loucura, mas o invisível tá falando comigo. Nenhum desses visíveis aqui te deu uma resposta, mas hoje alguém que é invisível, que eu não tenho uma estátua para te mostrar, está falando isso. E eu fui falando todas as coisas para ela e aquilo ali realmente marcou, né? Ela começou a chorar, assim, ela ficou impactada mesmo, ela falou, nossa, que doideira isso. Ela falou, eu tô chocada, e vi e tal. Eu falei, olha, quem me falou não foi nenhum desses aqui, não tá invisível aqui, mas aquilo que não se vê, falou. E aí ela ficou bem impactada e eu saí, não sei o que aconteceu com aquela moça, não sei qual é a vida dela hoje, mas o invisível deu uma direção. Houve uma direção invisível para ela e cabe a mim validar a direção, a transmissão da mim, né? A recepção que eu recebi e agora a transmissão. E o que ela vai fazer, se vai guardar essa direção, se vai seguir essa direção, cabe mesmo a ela. Nós somos mensageiros. Nós somos os mensageiros que apenas dá essas direções, né? Como Moisés mesmo, que recebia aquilo que era o invisível e passava para o povo. Nós somos esses hoje porque nós não temos agora uma relação onde não é palpável talvez essa sarça ardente, mas a sarça ardente está dentro de nós. Hoje o palpável é no nosso espírito, então é por meio desse que nós transmitimos aquilo que a sarça agora emite a nós e nós transmitimos ao povo, à igreja, para o quê? A edificação da igreja.
Não agora para algo que nós mesmos, nós vamos liderar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, agora é realmente uma transmissão daquilo que dentro de nós está. Daquilo que não é só para uma pessoa receber, agora todos recebem e todos se edificam mutuamente. Então, essa é a realidade daqueles que estão em Cristo, né? Que recebem dele, desse invisível no Espírito, que não é talvez visto, não é algo visual para todos, mas é visual, é visível para aqueles que estão no Espírito. Então, se você estiver comigo no Espírito, você vai visualizar as coisas que eu também estou visualizando. Existe um acesso mútuo. Existe um acesso, se alguém te acessa e lê você e fala o que você está passando e vê realmente, é porque ela é espírito, essa pessoa é espírito e ela está enxergando você no espírito, então você também tem esse mesmo acesso que ela tem. Então, por meio do sangue de Cristo, nós temos esse acesso de ter essas direções, amém? E nós somos considerados loucos para o mundo, né? Porque nós enxergamos e vivemos pelo invisível. E aqueles que se consideram sábios, racionais, pelo que vem e acreditam apenas no que vem, são loucos mesmo, né? A loucura de Tomé de querer tocar no visível para poder crer, quando na verdade os bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então, ele fala, olha, bem-aventurados, aqueles que não me tocaram, mas creram mesmo, né? Que não vão pegar, eu só vou acreditar se eu ver Jesus agora e tocar nas feridas. Mas não, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então, na verdade, só há uma vida. Uma vida que eu poderia dizer, uma vida real, né? É a vida de Cristo. Ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é o caminho, só existe um caminho. Se ele é a verdade, só existe uma verdade. E se ele é a vida, só existe uma vida. Tudo que é fora de Cristo não existe. Tudo que é fora de Cristo não é nada. Não faz sentido estar fora de Jesus. Muitas pessoas falam de Jesus sem estar em Jesus, então falam coisas que não têm vida. Porque só quem está na vida de Cristo realmente está vivendo de verdade. Amém? Então hoje o chamado é expressar o invisível, que não pode ser esculturado, mas vivenciado no Espírito, que também é invisível, mas se expressa no nosso corpo. Então, o expressar o invisível não é fazer uma escultura, mas hoje é viver no Espírito, que ele também é invisível, e se expressando nisso aqui, que é um avatar, é um corpo mesmo, é um carbono mesmo. Então, o que é real é a voz que está saindo aqui com palavras que vêm do Espírito, daquilo que é invisível. Eu tô falando, você tá ouvindo, porque o invisível está se movendo dentro de mim. A direção da palavra invisível está se movendo dentro de mim. Então, que a nossa oração possa ser, Senhor, se expressa através desse corpo. Eu quero ser um espírito ativo e que eu não venha me ligar se eu tô maquiada ou não, se eu tô com roupa, né, bonita ou não. Que eu não venha ligar se o ambiente tá legal ou não, mas que eu venha priorizar. Que aquilo que saia de mim, as palavras que venham sair de mim, sejam palavras marcadas por aquilo que é o Espírito ativo em mim, pela direção invisível fluindo de mim, emanando de mim a vida eterna. Que essa seja a nossa realidade, porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, né, faria sentido a gente juntar 8 bilhões de corpos e fazer um só. Imagina que as pessoas falam, né, nós somos um só e tudo mais. Imagina, se pegasse todos os corpos, né, isso aqui é uma pira que eu tive aqui, se a gente pegar todos os corpos, os 8 bilhões, juntar, sei lá, fazer uma inteligência artificial aí, juntar as características, enfim, de corpo e tornar isso a imagem e semelhança. A verdade é que a imagem e semelhança é o Espírito, porque só tem comunhão no Espírito. Quando Adão cai, ele pergunta onde você está. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a semelhança está no Espírito. E a imagem mesmo é quando o corpo estará glorificado, que nós estaremos parecidos ainda mais com o Senhor. Mas esse corpo aqui, o que importa, o que validamos nisso é o Espírito que habita nele. Não o exterior, mas o interior, porque o interior vai expressar o exterior mesmo, com vida, em nome de Jesus. Então, não faria sentido, né, juntar 8 bilhões de corpos e falar, esse aqui a gente fez um homem só, perfeito, essa é realmente a imagem e semelhança de Deus. Sem Espírito, nada vale, amém? Então, Deus é Espírito, e só no grande dia saberemos a imagem dele, né? Olha aqui de João 4:24, Deus é Espírito. Então, só há uma direção do invisível, uma vivência no Espírito, se nós somos também Espírito, se nós estamos ativados no Espírito. Porque Deus é Espírito, importa que os adorem, que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade.
João 4:24, quando Jesus está falando com a mulher samaritana. Então ele está falando, olha, Deus é espírito, não é um templo que você vai lá e se relaciona com a parede do templo. Não, a parede não vai te responder. O que responde é o espírito, a comunhão no espírito, amém? Então, nós estamos na semana da testemunha e eu lembrei muito de casos criminais, né? Eu sou uma pessoa que ama assistir séries de casos, por exemplo, Criminal Minds, que eu assisti, que é Mentes Criminosas. A CSI é o famoso que todo mundo conhece. Tem um agora que é Lei e Ordem, Law e Ordem, eu não sei o nome em inglês mesmo, mas tem uma série que é Lei e Ordem, todos esses filmes de crimes, assassinos em série e tal, são filmes baseados em casos reais, né? Não tudo completamente é real, mas são inspirados em casos reais. Então eu assisto muito nisso. E a maioria dos crimes, e principalmente audiências, né, nos tribunais, tem uma testemunha, né? E lá você sabe que as testemunhas nunca podem ser falsas, elas nunca podem falar uma coisa que elas nunca podem mentir, né? É crime mentir, ser uma testemunha e mentir sobre o fato que ocorreu, né? Então existe testemunha e existe falsa testemunhas em tribunais. Então, como é importante mesmo em casos criminais, testemunhas que ou foram vítimas, né, ou apenas testemunharam que as pessoas, né, testemunharam o crime, e essas pessoas se tornam valiosas, são valiosas testemunhas. As pessoas, os crimes que acontecem, os investigadores sempre procuram testemunhas. Ou vai ser uma câmera que tá vendo tudo, ou realmente uma pessoa que presenciou a ocorrência ali, né? Então, existem falsas testemunhas e verdadeiras testemunhas, né? Tem gente que paga pro cara lá testemunhar a favor, enfim. Então, essa é a realidade, mas nós, como aqueles que se relacionam no Espírito, somos verdadeiras testemunhas. E o que é ser essa verdadeira testemunha? Quais são as características daqueles que são verdadeiras testemunhas do invisível? E eu quero trazer algumas para você. Antes de a gente entrar no tema profundamente, eu quero trazer um pouco dessas características para que a gente entenda esse testemunho e a gente valide isso e a gente exerça essa realidade, amém? Então, algumas características daqueles que são verdadeiras testemunhas do invisível, né? Em 1 João eu encontrei um pouco disso, né? 1 João capítulo 1 ao 2 vai dizer: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos vistos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E aí no 2 eu leio um pouco depois. Então a primeira característica que a gente entende aqui que é o ouvir, né? Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Êxodo 13:18. Então Moisés, vamos entender aqui, o Senhor estava falando com Moisés, né? Não está falando todo o povo, mas estava falando com Moisés. Então Moisés ouvia ao Senhor. E aí que tem algo interessante de a gente se observar, porque Moisés ouve ao Senhor após a saída do Egito. Ele fica no Egito 40 anos, desfrutando daquela realidade, né? Mas vivendo aquela realidade do Egito, todas as coisas, os prazeres do Egito, né? O Egito tinha muitas coisas boas para carne mesmo, né? Tanto que o povo do Egito vai sentir falta daquilo que talvez nunca nem comeram, mas sentiram falta de coisas durante o deserto e murmuraram por causa disso. Mas Moisés não queria mais aquilo. Moisés não sabia que a origem dele não era aquilo. Não era o Egito, mas sim o povo de Israel. Ele queria encontrar aquela origem mesmo. Então, ele foge, né? Ele mata lá um soldado egípcio, ele foge. A fuga dele, né? A fuga dele do Egito é exatamente quando ele tinha 40 anos. Olha que louco. E depois, quando ele vai constituir a família dele com Zípora e tudo mais, ele permanece 40 anos naquela terra lá de Zípora, como é que é o nome do cara? É sogro, eu ia falar genro, nada a ver. Sogro dele, né? O Jetro, sogro dele. Então, quando ele ouve a voz de Deus, ele tem exatamente 40 anos. Então, no fim, quando ele vai voltar para salvar e resgatar o povo de Israel, mediante o que Deus fala com ele, Deus vai falar com ele quando ele tinha 80 anos. Ou seja, ele foge com 40, então 40 anos ele ficou no Egito, 40 anos ele ficou na terra constituindo a família até ouvir a voz de Deus, mandar ele voltar. Então a gente vê que 40 é a marca mesmo de uma limpeza, de uma purificação, de uma renúncia, de uma limpeza dos desejos, dos prazeres do Egito, dos prazeres desse mundo. Porque nós vemos que Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, até que o inimigo vem tentá-lo no deserto. Mais uma vez nós vemos o deserto. O deserto é um lugar mesmo de se desprender de todos os seus desejos, de todos os seus prazeres da carne, os prazeres momentâneos. Por isso,
Moisés foi habilitado para ouvir ao Senhor. Então olha como é importante essa realidade dessa renúncia nossa todos os dias, porque Cristo é servido, é alimentado, né, pelos anjos após os 40 dias, né? Ele recebe ali esse alimento por renunciar, por negar os desejos. O inimigo fala, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Jesus nega tudo isso. Moisés também não quer nada, não quer mais se relacionar nada com o Egito. Agora ele vai obedecer a direção que o Senhor o mandou. Apesar de ele até questionar, né? Olha, eu não sei falar. Mas ele estava ali conhecendo ao Senhor mesmo, se relacionando pela primeira vez. Então ele vai, porque o Senhor diz, eu vou com você. Eu vou, pega esse cajado aí, eles vão saber que eu sou o teu Deus e tudo mais. Então, esses 40 anos é a marca dessa limpeza, porque nós, como uma testemunha invisível, ouvimos ao Senhor porque nós fomos limpos, purificados. Hoje, quem nos purifica? O sangue de Jesus nos purifica, para que a gente possa ouvir ao Senhor, discernir ao Senhor. Essa é a realidade de alguém que recebe ao Senhor e anda nele, como Colossenses fala, né? Se recebestes ao Senhor, andai nele. Andar no Senhor Jesus é ser purificado todos os dias, para continuar ouvindo. Quanto mais limpos, quanto mais luz em nós, mais nós ouvimos ao Senhor, mais nós entendemos a direção invisível do Senhor, a direção de cada dia, porque cada dia o Senhor tem uma direção para nós. Se dia e noite, o Senhor estava guiando o povo através de nuvem e fogo, é porque dia e noite o Senhor tem uma direção para nós, um agir para nós, um mover para nós. Deus não é um Deus diferente do Antigo Testamento. Hoje ele enxerga-nos através do Filho, mas lá ele também guiava. O Senhor também deseja guiar a nossa vida e deseja falar conosco. Para isso, nós vamos ter essa limpeza. Declare que você vai ter uma limpeza, você vai ter uma purificação pelos 40 dias, pela marca desses 40 dias. Eu quero ser purificado para ouvir ao Senhor, para ter essa sensibilidade nos meus ouvidos, de ouvi-lo e andar nele. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Eu anotei aqui, né? Uma testemunha do invisível ouve ao Senhor, porque a palavra do Senhor é o nosso alimento, na qual renunciamos o físico para se alimentar deste invisível. Jeremias 15:16, eu amo esse versículo, inclusive eu tenho uma música sobre isso. Eu tenho uma música, né, sobre isso, que é: quando a tua palavra foi encontrada, eu a comi cada frase e a digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Nós pertencemos ao invisível, nós pertencemos ao alimento invisível que nos supre de verdade, que nos supre, nos satisfaz, nos satura muito mais que qualquer pão físico, qualquer pão mineiro, né? Aqui perto de casa tem um pão mineiro maravilhoso, que é um queijo, assim, em volta do pão frito. Gente, é a coisa mais gostosa de verdade. Mas eu prefiro muito mais esse alimento que realmente me supre, que me dá satisfação e júbilo maior. Isso é ouvir do Senhor, se alimentar dele, porque a palavra dele, as frases que ele te dá pelas manhãs, a frase que ele te dá para entregar para uma pessoa, isso é uma satisfação, não é? Para mim a satisfação é receber um download de canções, de escrever, de realmente celebrar, porque eu ouvi ao Senhor e ele me alimentou com essa palavra, com essa direção invisível. Isso vai nos alimentar, será o nosso júbilo maior, a nossa saturação, a nossa satisfação. E a segunda característica de quem é uma testemunha é ver, né? Então, ele fala ali em 1 João, temos ouvido o que temos vistos com os nossos próprios olhos. Meu Deus, quem viu mais milagres, quem viu mais coisas do que o próprio povo de Israel? Coisas malucas, mar se abrindo, fogo, tal, água saindo da rocha. Meu, quanta coisa, né? Mesmo assim murmuraram. Então nós não estamos livres disso, dessas dúvidas, dessas reviravoltas, dessas tentativas de volta para o Egito. Nós não estamos livres disso, mas nós estamos com eu esqueci a palavra, não fugiu agora a palavra, mas com uma dádiva do Senhor, que é o Senhor Jesus, que renunciou todas essas coisas, que venceu o mundo. Por isso ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Êxodo 13 diz assim, né? O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de fogo para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, uma coluna de nuvem, agora uma coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite,
Então, ver o agir de Deus, ver essas expressões de Deus, que em todas as coisas, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, esse é o enxergar essa nuvem de dia e essa coluna de fogo. Então, é saber que o invisível está nos guiando, é viver, é se mover, é existir, enxergando aquele que é invisível, como aquele que vê o que é invisível. Olha que forte esse versículo em Hebreus 11, 27, né? Pela fé, Moisés, está falando sobre Moisés aqui, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Você está enxergando o invisível hoje? A primeira pergunta, né, que eu fiz, você está enxergando mesmo o invisível? Porque quando nós enxergamos o invisível, né, nós permanecemos firmes, não oscilando, não desfalecendo, mas realmente firmes, porque nós, firmes como quem vê aquele que é invisível. Guarde esse versículo com você, medite, digira isso, para que a gente ande, fale, né, ore como aqueles que veem o que é invisível, aquele que é invisível. Em nome de Jesus, que nós possamos nos relacionar com as pessoas, nossas conexões, né, nos seus relacionamentos, nas suas alianças, como quem vê aquele que é invisível, que nós possamos orar como quem vê aquele que é invisível, amém? Em nome de Jesus, abandonar o Egito, porque nós permanecemos firmes e vivos, como quem vê aquele que é invisível, sabendo que em breve não veremos mais expressões, sinais, assim, como o povo do Egito viu nuvem, fogo, mas a plenitude do invisível. Olha o que diz 1 Coríntios 13, do 9 ao 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como um espelho. E antigamente não era um espelho como nós temos hoje, né? Era um espelho que você via realmente apenas traços. E o pessoal pesquisar aí, eu lembro que eu vi isso numa aula de história, que era apenas traços, né? Quando o pessoal vinha trocar espelho com os índios, era reflexos mesmo, né? Não algo completo. Então, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Ai, eu falei errado aqui. 1 Coríntios 13, 9 e 12. Agora vemos apenas o reflexo como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. Uau! O Senhor nos conhece? Nós somos conhecidos por Ele plenamente, mas Ele ainda não é conhecido plenamente, pois um dia o veremos face a face. Né? Moisés, as pessoas falam, viu face a face. Não, ele viu a mão de Deus. O bispo pregou isso uma vez sobre a questão da mão, né? Daquilo que ele viu pelo que a Bíblia fala, esse viu a face de Deus, era a face da mão de Deus. Que era o que ele ia ver mais tarde também, o Senhor agindo em todo o tempo, amém? Então, nós veremos, a nossa alegria é em saber que nós o veremos um dia face a face. Então, é a segunda característica do ver. O 3 é o contemplar, né? A terceira característica que a gente identifica naquele versículo de 1 João é contemplar. Ele fala, e contemplando. Olha, o que diz um versículo, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, né? A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós falamos que Deus é Espírito. E assim nós nos relacionamos, né? Tanto que um versículo antes, né, em 2 Coríntios 3,13, ele fala, nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, porque aquela glória era passageira, né? Você já sabe desse versículo provavelmente, mas aquele véu era de uma glória passageira. Então agora nós não temos, tem esse rosto desvendado mesmo, porque nós somos agora expressão também daquilo que nós estamos contemplando. Lembra que eu falei que é o interior que importa? Porque isso vai expressar tudo que você come. A pessoa fala muito na rádio, principalmente a Kátia, né? A alimentação que você come, o teu corpo vai expressar. Eu mesmo, se eu como muito chocolate, meu corpo enche de espinha. Todo pipocado, assim. Então, o que tu come, o teu interior, ele vai expressar no seu exterior. Então, quando nós contemplamos, e esse contemplar, eu entendo mesmo que é desfrutar do Senhor, nos faz ser transformado, pois estamos em boa companhia, né? Você sabe muito bem que se você anda muito com uma pessoa, você começa a pegar o jeito daquela pessoa de falar.
você começa a falar como aquela pessoa, ou você começa a pegar a característica mesmo daquela pessoa o tempo de comunhão que vocês têm. Então, quanto mais tempo de comunhão nós temos com o Senhor, mais nós o expressamos, mais nós o desfrutamos para ser transformado de glória em glória na sua própria imagem, no Espírito. Porque termina falando como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, quanto mais tempo de comunhão nós temos com o Senhor, mais contemplamos, nós nos tornamos uma testemunha, Espírito. Porque nós temos esse relacionamento com Ele, nós vamos recebendo características dele, principalmente as características do Espírito. Glória a Jesus. E a quarta característica que eu entendo nessa ser testemunha desse 1 João 1 é apalpar, né? Que ele fala, e o que vimos, apalpamos também, né? E esse apalpar mesmo é tocar, é ver que isso é real, sabe? É o toque mesmo que transmite, que emite e transmite. E aonde mais, o texto mais louco sobre transmissão, sobre toque. Claro, tem Elias, né? Elias não, acho que é Eliseu lá com o filho da Sunamita. Tem tantos textos sobre essa questão do toque, né? O tocar nas águas, enfim. Mas um dos mais aí que nós vemos da questão de virtude é Jesus, né? E a mulher do fluxo de sangue, né? Que ele fala assim, porque dizia consigo a mulher, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus voltando-se vendo-a disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Porque ela não tocou. Por que a tua fé te salvou? Já parou pra pensar que ela tocou no físico, quando na verdade ela acreditou no invisível. Ela acreditou na virtude invisível que sairia dele, porque ele não falou uma palavra. Ele não disse assim, ó, tocou, seja curada. Não, ele não falou nada, ela só tocou naquilo que era invisível. E o invisível trouxe a existência, a cura visível e real. Então ela tocou no Espírito mesmo, por isso saiu virtude, porque ela tocou com fé. Por isso que nós lemos lá em Moisés, né? Andando por fé, como quem vê aquele que é invisível. Essa foi a realidade da mulher do fluxo de sangue. Ela andou, ela permaneceu firme naquilo que ela queria. Se eu tão somente tocar, eu vou receber, porque eu toco no invisível. Então, apalpar isso hoje para nós é esse Espírito. Ser testemunha da direção invisível é a gente apalpar o Senhor no Espírito, é tocá-lo e querer ser tocado todos os dias por Ele. Esse toque real, esse toque sensorial do Espírito, de saber que algo real está acontecendo. Não uma deturpação, não uma malícia, não algo que o inimigo trouxe e deturpou o toque do Senhor. Mas hoje o beijo, né, que foi aí agora metido como uma traição por Judas, né, meu amigo, e ele dá um beijo na bochecha. Não é uma malícia agora que se coloca, é uma deturpação de uma amizade, de uma aliança, mas nós hoje temos uma realidade de um toque, de alguém que deseja o Senhor, e o Senhor o conhece plenamente, por isso vai entregar. E Jesus era a própria definição de uma entrega verdadeira, né? Por isso ele sai virtude dele, por essa entrega que ele tinha como essência. Então, o povo também apalpou os milagres. Cara, eles comeram do maná, viram as águas, quem sabe alguém tocou ali nas águas para lavar as mãos. Eles tocaram, eles viram aqueles milagres, eles se relacionaram com aquilo. Mas hoje nós apalpamos o Espírito. Somos, então, testemunhas completas do invisível, que vence com provas reais o inimigo em suas sentenças. Porque pelo sangue de Cristo tenho a prova final. Você já viu o juiz dando o veredito? O réu ali tá condenado. O inimigo quer te lançar sentenças, o inimigo quer te jogar perguntas para que a sua testemunha seja invalidada. Mas você é uma testemunha verdadeira, validada por essas características de alguém que tem mesmo o ouvir porque é limpo pelo sangue, de alguém que vê porque realmente deseja se contemplar ao Senhor e desfrutar com o Senhor e ver mesmo no Espírito todas as coisas e por fim apalpar e tocar ao Senhor e ser tocado por Ele, amém? Glória a Jesus, essas características dessa testemunha. E por fim, pra gente caminhar aqui pro fim, eu quero falar as 4 ações do invisível que nos guia dia e noite na perseguição, né? Olha, a gente tá chegando uns dias tão cruciais de perseguição, enfim, de tantas coisas acontecendo no mundo.
E eu pensei nisso quando eu estava lendo esse texto, né? Talvez você vai pensar outras coisas, e glória a Deus, porque essa porção do corpo de cada um, meditar na palavra de uma forma, receber no Espírito de uma forma que completa no todo. Então, glória a Deus pela sua porção. Escreva nos comentários aquilo que você meditou enquanto foi falado, enquanto você ouviu. Escreva mensagens, versículos, o que você quiser, seja livre para compartilhar. Amém? Êxodo 13, 20, né? Eu vou ler esse texto com vocês e logo vou destrinchar, tá bom? Êxodo 13, 20 e 22. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 14, 18 a 22. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, para que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Aleluia. Até lembra um versículo isso, né? 1000 cairão ao teu lado, 10 mil ao teu direito, mas tu não será atingido. Isso é o povo de Israel. Olha, mar de um lado, mar ao outro, mas você não está sendo atingido porque você tem um caminho, porque o invisível te deu esse caminho, o invisível te deu essa direção. Então, a primeira ação, né? A primeira ação desse invisível, dessa direção invisível que nos guia de dia e de noite na perseguição é o guiar da coluna de nuvem, mostrando o caminho de dia como o nosso mapa, para que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda em nossa trajetória, porque nós temos um caminho. Amém? O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar o caminho. Então, existe mesmo um caminho de dia para nós. E olha o que diz Salmos 32, 8. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho. A seguir, os olhos meus estarão sobre ti para aconselhar-te. Então, o Senhor tem um caminho, essa nuvem vai nos guiar, mostrando esse caminho de dia. Então, durante o seu dia, você tem uma direção do invisível, você tem uma nuvem que está te guiando, uma nuvem que está dizendo para qual lado você vai, para qual direção você vai. E nesse dia você possa declarar: o Senhor tem um mapa para mim. Então, eu não tô vendo o mapa, mas eu tô vendo a nuvem. Eu não tô vendo aonde o mapa vai chegar, mas eu tô vendo a nuvem que tá me guiando. Eu não preciso saber o destino final. Eu não preciso saber se ali vai ter um mapa pra eu passar. Eu não preciso saber se ali vai ter uma armadilha, porque eu sei que a nuvem está me guiando. Eu não preciso me preocupar qual é o caminho, porque a nuvem está me guiando por um caminho seguro, né? Então, essa é a primeira ação, a ação da nuvem que nos guia, para que a gente não venha se desviar nem para a direita nem pela esquerda. Afinal, na direita tem juízo, na esquerda tem juízo. Então, continue confiando na nuvem. Não tente entrar por uma rota, nem pela direita nem pela esquerda, porque senão você vai encontrar juízo. Porque o único caminho é aquilo que a nuvem está te guiando. Afinal, o único caminho é Cristo. Caminho, a verdade e a vida, amém? No 2, não nos deixa em trevas, né? O invisível que nos guia não nos deixa em trevas. Mas como no início estabeleceu luz, de noite é nossa luz também, para que não tropecemos, né? E aí ele fala ali no versículo que a gente leu em Êxodo: durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O Senhor deseja uma trajetória nossa completa. O Senhor deseja que nós continuemos caminhando, sempre, que não venhamos parar, que não venhamos estagnar. O Senhor deseja que nós estejamos em movimentação, né? Olha o que diz João 11, 9 e 10. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não há luz. Então, se Deus não tivesse uma coluna de fogo, eles iam talvez tropeçar, não iam conseguir andar, mas Deus desejava uma movimentação deles diária, né? Que eles permanecessem firmes nessa caminhada, nessa saída desse Egito. Por isso, a luz à noite, por isso ele era fogo, porque ele iluminava.
porque a gente só caminha sem tropeçar, nós só caminhamos sem se desviar se há luz, né? Talvez você aí na sua casa já se acostumou quando tá tudo apagado e você sai andando pela casa. Mas e se, sei lá, seu irmão, se uma criança deixou uma bola no meio da casa, você sabe o caminho, tá descendo a escada, mas tem uma bola na escada e você não enxerga ela e você tropeça. Isso é o povo de Israel, sabe? Eles só enxergavam, só caminhavam de dia se tinha essa luz mesmo, e eles caminhavam. Até tudo bem. Se não tivesse a coluna de fogo, eles iam caminhar, mas talvez por um caminho que não era o caminho que o Senhor desejava. Por isso o Senhor estava guiando, mesmo de dia. E o Senhor estava guiando também à noite, com luz, dando uma direção. Então, o Senhor não vai nos deixar em trevas. Ele vai estabelecer dentro de nós a luz, né? Lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra. Senhor, é a tua direção que ilumina, traz luz aos meus caminhos. Essa é a realidade que nós desejamos. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Amém? Se a presença de Deus conosco estiver, as trevas não permanecem, mesmo nesse mundo dominado por elas. O mundo jaz maligno, né? O mundo realmente, o inimigo está manipulando e influenciando muitas pessoas. Mas nós que temos a luz, nós sabemos o caminho que seguir. Não o caminho, talvez, que o político está falando para você fazer, ou que alguém está direcionando, às vezes até em nome de Deus, falando para você seguir. Mas você sabe que tem um caminho dentro de você, uma nuvem que está te guiando, e que por ela você vai seguir. E lembrando que na Jerusalém Celestial só terá luz, amém? Glória a Jesus. Terceiro ponto, né, dessa direção invisível que nos guia, o terceiro aqui, eu vou ler para vocês. Quando enxergamos o nosso destino final, o mover de Deus se move não guiando para mostrar o destino, pois já visualizamos o final, mas agora para detrás, para que não sejamos pegos pelo inimigo. Então, existe uma dinâmica, né, de quando nós estamos sendo direcionados, né? Chega um momento da nossa vida que o Senhor mostra, ó, vocês vão atravessar ali. Olha, vocês vão atravessar, vocês vão chegar nesse mar, vocês vão atravessar. Então eu já sei que eu tenho que atravessar. Ele já me deu a direção do que eu tenho que fazer. O que ele vai fazer agora? Ir para de trás. Porque o Senhor nunca vai se ausentar, mas o Senhor está sempre estrategicamente posicionado para nos guiar, nos proteger, para que chegamos ao final, chegamos ao destino que Ele deseja. O Senhor deseja que o povo atravessasse, o Senhor desejava julgar os egípcios mesmos que aperrearam o seu povo, né? Aperrear um termo nordestino, que incomodaram mesmo, judiaram mesmo do povo. Então, quando nós enxergamos isso, nós temos essa proteção, essa direção do Senhor em saber, e essa confiança no Senhor em saber que Ele está cuidando de nós, que o inimigo não vai nos alcançar quando nós estamos na direção do invisível. Se você está na direção do invisível, não se preocupe, porque o Senhor está cuidando de você. O Senhor vai dar as estratégias, o Senhor vai atrás de você para proteger, porque você já está visualizando o caminho, porque Ele te deu, olha, para lá, então vá. Agora eu vou para de trás para cuidar de você, né? E aí, tem o versículo aqui que diz, né? Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para de trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles, né? E se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Então o Senhor estava entre os dois aqui, para que o povo não fosse alcançado, né? Então a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. O Senhor estava clareando o povo e escurecendo lá o inimigo, para que o inimigo não pudesse enxergar, de maneira que em toda noite estes e aqueles não puderam aproximar-se, não houve aproximação, porque a luz, que a palavra de Deus, ela divide mesmo aquilo que é para você, aquilo que não é para você. Então, o inimigo não ia alcançar, porque o Senhor estava dentre eles. O nosso destino é não ser afogado no juízo, pois o sangue de Cristo nos faz passar pelas águas, sem ser tocados pelo juízo, para o nosso destino, que é Ele mesmo. Então, o nosso destino não é morrer entre as águas, né? O povo de Israel tá ali, vindo de trás. Não dá para voltar, né? Não, Deus tá falando, olha, não se preocupa, continue aí no caminho, continue aí nas águas, no meio das águas, que eu vou estar de trás de vocês e eu vou confundir aqui os inimigos, vou fazer um alvoroço aqui nos inimigos. Então, vocês não vão ser afogados no juízo, desde que estejam na direção, continuem, permaneçam firmes, como quem vê aquele que é o invisível. Então, continue, porque eu estou agora cuidando atrás de vocês, para que vocês cheguem no destino que é o Senhor mesmo, o destino que o Senhor deseja, amém? E a quarta, a gente encerrando aqui, é a presença do invisível como expressão da nuvem e fogo, que aniquila os nossos inimigos quando permanecemos
prosseguindo avante pelo caminho que ele abriu, confiando que sua presença atrás de nós está garantindo esse caminho. Então, nós sabemos que vai ter um versículo, acho que eu vou ler aqui para vocês entenderem. Na vigília da manhã, o Senhor, da coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. O Senhor está cuidando para garantir o nosso caminho. E qual a nossa reação diante disso, sabendo que o Senhor está garantindo esse caminho? Continuar, caminhar, perseverar. Quantas vezes, né? Nossa, os inimigos estão atrás de mim, estão me perseguindo. É melhor eu parar, é melhor eu voltar, é melhor eu ficar aqui, esperar com que eles me destruam. Não. Se o Senhor te der um caminho, confia, porque Ele está lá, ó, alvorotando todo o acampamento dos egípcios, para garantir esse caminho, para que você permaneça prosseguindo avante no caminho que Ele te deu, porque a nuvem e o fogo vai invadir o inimigo, vai invadir o acampamento do inimigo, para que você prossiga, amém? Glória ao Senhor, nós temos mesmo essas 4 ações do invisível que nos rodeia, né? Em diferentes tempos, né? Primeiro Ele ia adiante do povo de Israel, guiando, né? De dia e de noite guiando. Agora de dia e de noite está cuidando, porque o inimigo se aproximou, né? Não tem momentos que parece que tá mais hard a nossa vida, que o inimigo tá muito furioso e tá tudo parece dando errado, parece que o inimigo tá quase te alcançando, parece que tá quase te derrotando, mas irmãos, é quase, porque o Senhor está entre nós e Ele, o Senhor está cuidando e garantindo o caminho para nós, para que a gente possa avançar. Então, nossa decisão hoje é prosseguir avante, sendo testemunha da direção invisível. Eu sou testemunha da direção invisível, amém? Glória ao Senhor por essa palavra, nós somos essa testemunha, sabendo que o invisível, a direção do invisível está nos guiando, está nos protegendo, está aniquilando o inimigo, né? Anulando aí o inimigo, destruindo o inimigo, porque no fim eles ficam no juízo. O inimigo já é parte do juízo, né? O Senhor invadiu ainda o ambiente que já era do inimigo, porque a palavra de Deus diz que os anjos caíram mesmo na terra, né? E antes era só mar, então eles estão nas águas mesmo. Os porcos vão para onde? Para onde que eles peçam? Para onde que os demônios lá do Nazareno pedem para ir? Para as águas. Lança a gente nos porcos pra gente ir pro abismo. Eles vão pro abismo, pras águas, porque lá é a casa deles, é o lugar deles, é o lugar de origem agora deles, né? O destino final deles. Por isso o juízo não é pra mim e pra você. Pelo sangue de Cristo Ele nos livra desse juízo. Ele está entre nós e o inimigo pra dizer, olha, vocês vão passar, as águas vão fechar pro inimigo, porque eles têm tempo contado. O inimigo já tá com o tempo contado, e por isso ele quer te desviar da direção do invisível. Ele quer te perturbar e falar, olha, tem certeza que essa direção tá correta? Tem certeza que é pelo mar mesmo? Tem certeza que o Senhor te tirou do Egito agora para talvez você não morrer aqui? Será que você vai morrer aqui ou não? Não. O Senhor te deu uma direção e você vai seguir por essa direção, amém? Glória ao Senhor Jesus. Quero convidar você, pela direção invisível, fazer aquilo que muitos não querem no visível, mas realizar aquilo que no invisível vai gerar muitos frutos. A sua entrega, né? A sua entrega real daquilo que você tem mesmo como uma direção do Senhor, amém? Hoje para entregar. Então entrega aquilo que tiver no seu coração, aquilo que o invisível falar a você. E hoje a nossa chave Pix é 19994509626. Essa é a chave para você entregar aquilo que o Senhor está te dando como direção, como um número. Agora que talvez, mas eu não tenho muito, eu tenho isso para pagar, eu tenho isso para fazer. Olha, siga a direção do invisível, porque o invisível vai trazer à existência aquilo que é real e invencível, amém? Invisível, invencível, tantas palavras maravilhosas. Então, faça sua entrega, eu vou orar por você, eu vou cantar uma canção em que você possa ter recebido no seu espírito cada palavra e caminhar como uma testemunha verdadeira, não uma falsa testemunha, mas uma testemunha verdadeira, que vai ser validada pelo juiz, amém? Senhor Jesus, muito obrigado por cada entrega, Senhor. Obrigado pela tua vitória, Senhor, que venceu mesmo o inimigo, Senhor. Obrigado pelo esse guiar na frente, atrás, Senhor. Obrigado pelo seu governo que nos guia, pela direção invisível que meus irmãos vão permanecer, que nós vamos permanecer mediante a tantas coisas, Senhor. Tantas coisas que o inimigo tem tentado atacar, tentando fazer duvidar se é para estar aqui mesmo ou não, se é para continuar com isso ou não. Mas nós só seguimos uma direção, uma só voz, que é a voz do invisível, Senhor. Nós queremos ouvir essa voz, nós queremos ver, Senhor,
a sua face, Senhor, mesmo que essa face seja a sua mão aqui na terra, Senhor, nós queremos contemplar e desfrutar, nós desejamos apalpar no Espírito para realmente receber e transmitir essa direção, transmitir esse invisível real em nosso espírito. Abençoa mesmo cada entrega, Senhor, cada espírito agora que está entregando como uma oferta, sabendo que o Senhor entregou tudo por nós, sabendo que o Senhor venceu o inimigo por nós, para que pudéssemos acessar a terra, produzir e entregar. Por isso, Senhor, abençoa cada entrega, hoje, Senhor, amanhã, aqueles que vão se levantar, Senhor, para produzir um testemunho de entrega, Senhor, de recursos, para que essa obra continue, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Eu vou fazer aqui um louvor. Vou pausar aqui o vídeo e já volto rapidinho para que a gente possa desfrutar de um louvor e encerrar essa. Se até os lírios do campo e as aves do céu são cuidados por você, Emanuel. Se até os lírios do campo e as aves do céu são guardados por você, meus olhos estão presos em te contemplar. Quem eu temerei? Com fé prosseguirei. Se meus olhos estão presos em te contemplar, meu Rei, 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 em te contemplar, meu Rei. Se até os lírios do campo e as aves do céu são cuidados